Olá, gente, tudo bom? Voltei. Olha aí, eu tinha feito um filminho maravilhoso no começo aqui, agora que eu tô virando YouTube. Tinha posto a abertura do New Genesis Evangelion, um anime que, se o anime não é tão bom assim, ele é meio deprimente, a abertura é maravilhosa, mas eu fui bloqueado pelo YouTube por causa de direitos autorais. Então eu acabei pegando alguma coisa aqui que eu sei que não vai dar problema com direitos autorais. Olha aí, né? Vamos cantando. Ó, só para mostrar as minhas evoluções para vocês aqui, né? Olha aí. Como físico, eu não tenho certeza do meu futuro, mas como youtuber, eu acho que eu tenho alguma chance, né? Devagarzinho eu tô pegando jeito, tá bom? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre esse tema, né? Todo feliz, né? O Linear Energy Transfer. O LET é um conceito importante, né? Mas ele não é para ser levado tão a sério assim, tá? Eu explico, calma. Originalmente, ele havia sido concebido para ser um parâmetro que relacionasse fisicamente o efeito físico da radiação com o efeito biológico. Foi investido muito tempo e muito esforço nisso e não deu muito certo, tá? Ele ainda tem pessoas que insistem no conceito de LET como um preditivo do efeito biológico, mas a natureza é bem mais complicada do que é bem mais complicado, infelizmente, tá? Mas de qualquer forma ele vai nos servir. Ele é um conceito importante. Então, pronto, agora sim. Vamos falar sobre LET, né? Então, aí estamos. A gente falou na outra aula sobre a perda de energia da partícula carregada, tá? Então, a partícula, ela é o sujeito da oração, ela vai perdendo energia. O LET, ele não diz respeito à partícula, ele diz respeito ao meio, né? Então, é energia que vai sendo transferida ao meio, né? Mas esse meio, normalmente a gente considera água. Então, o LET, ele é o poder de freamento, o poder de freamento por colisão. Mas ele diz respeito à perda de energia em água, tá? E ele tem um pequeno detalhe, eu já venho na transferência seguinte. Aqui, quando a gente falou na aula passada, né, sobre o poder de freamento por colisão, a gente já está sempre falando de partícula carregada, tá? Então, a gente vai ver que esse conceito vai ser expandido, né? Tem uma convençãozinha aqui, que é essa, né? O LET, ele é dado em que unidades, né? Eletronvolts por centímetro, MeV por centímetro. É uma convenção, tá? Normalmente, quando se ouve falar em LET, é keV por micra, tá? Ou por micron, tá? Conforme está aqui. Então, vamos avançar. Olha aí, né? A ideia, então, era relacionar essa perda de energia com o efeito biológico. Como eu falei, muitas tentativas foram feitas. Algumas vezes o negócio ele direcionou por aí, falar, realmente nós vamos conseguir entender a radiobiologia, né, os efeitos de biologia da radiação ionizante a partir do LET, mas na prática não deu, tá? É uma coisa um pouquinho diferente. Mas o LET ele tem um conceito muito importante, tá? Ele tem as partículas de alto LET e as partículas de baixo LET. Diferença: quanto menor o LET, né, se ele é baixo, o traço de ionizações ele é disperso, tá? E o maior é aquele que vocês viram ali das partículas alfa do filminho que eu coloquei, tá?
se o traço de ionizações ele é bem denso, né, a partícula está perdendo muita energia por unidade de comprimento e a penetrabilidade dela, né, o quanto ela passa pelo meio, é pouquinha também. Né? Então, partículas de alto LET, a gente está mexendo com isso, um traço de ionizações bem intenso, e de baixo LET, menos intenso. Né? A gente já pode pensar em termos que o de alto LET vai ser os elétrons, o de alto LET vai ser as partículas alfa, e os de baixo LET vão ser os elétrons. Né? Olha aí, radiações de alto LET proporcionam, isso é um fato, tá? Isso realmente acontece dessa forma, efeitos biológicos mais acentuados. Vamos lá. Né? Mas como eu disse, vai haver uma expansão, tá? Porque a gente, ao contrário do poder de freamento, a gente vai estender o LET para partículas sem carga elétrica. Então nós vamos estar falando de fóton, eventualmente de nêutron, embora a detecção de nêutrons, toda a radiobiologia que envolve nêutrons, ela é bem específica, tá? Ela é uma coisa que a gente é só informado. Normalmente a gente, em universidade, assim, ou no mundo normal, né, das pessoas que mexem com radiação, não tratam com nêutrons, né? A gente só tem a noção das coisas. Olha, fótons e nêutrons interagem com a matéria. Primeiro eles fazem uma colisão inelástica de alguma forma. Essa colisão inelástica vai colocar cargas elétricas em movimento, vai fazer uma dissipação de energia, né, como ionizações, ou, né, no caso do nêutrons, ele faz realmente o deslocamento de até outros prótons do meio, né, os átomos de hidrogênio do meio. Essas partículas carregadas aqui, que elas vêm numa segunda etapa, que elas vão estar em movimento através de colisões, elas vão receber a energia da carga da partícula sem carga elétrica e são elas que vão fazer a dissipação dessa energia no final. Tá? O fóton sumiu. Tá? Houve uma interação, ele virou um fóton de menor energia ou ele sumiu da jogada. Tá? A partir de da segunda etapa, nós estamos falando das partículas carregadas. Aqui aqueles duas fotos que eu já tinha colocado, né? Fótons e elétrons são considerados partículas de baixo LET. Então, os tracinhos de ionização. Isso aqui é emulsão fotográfica, tá, gente? Isso aqui não é água. Então, estamos usando isso aqui para ilustrar. Então, o tracinho é bem mais disperso e os prótons, né, os alfas, né, íons pesados, falamos aqui, íons pesados, né, íons de carbono, assim, na radiação cósmica, né, na alta atmosfera, aparecem os de ferro e os de boro, né, eles são os núcleos atômicos desprovidos dos elétrons, eles vêm das estrelas. Todos eles vão acabar fazendo um traço de ionização intenso, então eles são considerados partículas de alto LET, né? Maior densidade de ionizações ao longo do traço do alto LET. Os dois têm os spurs e blobs, tá? Só que é tão próximo que você não tem nem distinção entre eles, né? Aqui no baixo LET você tem, né? E o maior efeito radiobiológico, né, das partículas de alto LET. Então, são fatos, né? Como eu falei para vocês. Vou avançar. Olha, aqui é a foto de um livro, né? Eu gostaria que essa foto fosse um pouquinho mais nítida, né? E aqui valores de LET típico, né? Olha, veja só, fóton, elétron, próton, alfa e íon de ferro. Então, falar 100 kVp. Mas o que é kVp, né? Que é K electron volt. Aqui a gente está falando da tensão de pico do gerador de alta tensão de um tubo de raio-x, tá? Vamos falar essa aula de radiologia. Vamos falar que no máximo você tem um feixe policromático de no máximo 100 keV, tá? Normalmente o típico dele, a energia média, né, ou típica, seria 1/3 disso, né? Então estamos falando de 33, sei lá, keV.
Bom, olha aí, LET na água, né? Kev por micra, né? Então vocês, né? Falam, mas isso aqui é grande, professor. Pois é, né? Então não é tão grande como o da partícula alfa, né? Não é tão grande como o do íon de ferro. Então, essa é uma divisão grosseira, tá? Na prática, o que importa é isso aqui, olha aí, né? O traço de ionização ser bem intenso ou ele ser esparso. Olha, aqui é tão esparso que mal dá para seguir, né? Mas falar, olha só, mas os 5 keV parece que dá para seguir um pouquinho, né? Bom, aí tem aqueles detalhes ali de dissipação de energia, né? Do tipo, quanto menor a energia do elétron, né? Mais ele dissipa energia por unidade de comprimento, né? Então, mas a gente já vai ver uns gráficos para tentar facilitar, né? Um feixe de prótons, interessante isso aqui, né? Olha aí, um raio delta de 1 keV, agora 10, né? Então bateu com aquela coisa da curva de Bragg. Então, 1 keV dessa energia aqui acabou indo para um elétron. Esse elétron, apesar de tudo, não tinha tanta energia, ele dissipou rapidamente aqui em um traço de ionização secundária. A gente conta esse traço de secundário aqui, quando a gente faz a contabilidade. Chegaremos lá, tá? Mais algumas poucas transparências. Aguentem firme. Então, aqui. Olha aí. Então, o problema da dispersão de energia, né? O problema isso aqui é carreira solo. Né? Isso aqui não eu não posso falar que isso aqui é típico da energia do próton de 10 MeV. Né? O tanto de ionizações que tem, olha, umas ionizações que acontecem aqui ao longo da trajetória dele, mas aqui é um monte, né? Vamos falar, mas se eu quiser caracterizar esse próton dessa energia, eu pego essas tantadas de ionizações, ou eu incluo isso aqui, né? É aqui que a gente vai falar de LET irrestrito, tá? LET restrito e LET restrito. Olha aí. LET restrito. Acima de delta electronvolts, eu considero carreira solo, tá? Isso aqui não é característico do traço de ionização da partícula. Então, quando a gente falava, restrict stopping power, quando a gente falava de partícula carregada, era do que a gente estava falando, né? Eu tenho uma partícula carregada, seu traço de ionização, os subramos, eu não conto, né? Eu dou um valor limite que acima deles eu falo, não, isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui. Então, se eu vou falar do efeito biológico dessa partícula carregada, eu não incluo isso aqui. Não sei como evoluiu os subramos, né? Aqui é um outro subramo. Então, quando eu estou falando de spurs e blobs, eu não estou falando desses spurs e blobs aqui. Eu estou falando desses aqui, tá? Deposição de energia que vai ocorrendo ao longo da partícula carregada. Olha aí. E que valor que eu uso, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Que valor que eu uso? Eu escolho o que eu quiser, né? Então, 100 electronvolts é um valor baixinho. Eu falo, olha, tudo que tiver acima de 100 electronvolts, para mim é carreira solo, tá? É raio delta, eu não conto na minha coisa. Então, ele vai dar uma curva bem diferente de se eu aumentar o valor do delta aqui, né? 1000 electronvolts, 100, 1000, 10.000. Eu falo, não, né? Você vê que à medida que eu vou aumentando o valor aqui desse parâmetro, né? Que faz o limiar de energia, eu vou chegando na curva comum, né? Na curva teórica comum aí, como se eu tivesse contado tudo. Essas curvas, como eu falei, elas vêm daquela aproximação de perda de energia contínua, né? Continuous slowdown
Deceleration, alguma coisa assim. Então, o 100 electron volts, né? O pessoal fala, não, acho que isso aqui está razoável para minha descrição de um efeito biológico. Como eu falei, o pessoal investiu bastante tempo no conceito de LET para ver se ele realmente tornava, né? Se algum desses parâmetros explicava de maneira melhor ou pior o efeito radiobiológico sob interesse. A biologia de uma célula, né? A biologia de um DNA, a biologia do núcleo, a biologia de um câncer é bem mais complicado que um depósito de energia, tá? Uma deposição de energia. Então, na prática, por isso que é um conceito que o pessoal insiste, vez por outra ele é recolocado em moda, mas muita gente, né, eu também não levo muito a sério, né, eu acredito que seja para dividir partículas de alto LET e partículas de baixo LET. Então, olha aí, né? E se eu puser aqui o meu limiar infinito, significa que acima de infinito, as minhas ionizações são devidas à partícula, ou seja, todas as ionizações é o total, né? Todos os raios deltas, todas as ionizações dos raios deltas acabaram sendo incluídas, né? Então, esse valor aqui, do delta infinito, né? Às vezes chama, é o LET restrito, né? Então, aqui está o de elétrons, né? Então, mas por que estou vendo total loss aqui, né? E por que ele se distancia do collision loss, professor? Muito fácil, eu já expliquei para vocês. Eu só falo para conferir que vocês estão entendendo, né? Porque eu sei que vocês estão entendendo, né? Que tinha dois processos de perda de energia para partícula carregada: o processo de colisão e os processos radiativos, né? Que é o Bremsstrahlung. Né? Em água, que o Z, né? O número atômico é baixinho. Ele não é um processo ineficiente, né? Então, acima de uns 3 MeV mais ou menos, ele não é, ele é péssimo, tá? Se fosse chumbo era outro discurso, né? O Z da água é parecido com o Z do oxigênio, que é o elemento mais pesado, é 8, bolinha. Na verdade, como tem hidrogênios, né? A média dá abaixo de 8, dá 7, bolica. Então, o total loss que eu pus aqui, né? Cobrir. Nós estamos falando de Bremsstrahlung, né? Mas não tem Bremsstrahlung para próton? Não nessas energias aqui. Precisa de mais energia para fazer um Bremsstrahlung para próton, tá? Não é tão fácil defletir um próton assim nos campos dos núcleos atômicos, né? Então, ele não vai fazer mudanças de direção como um elétron faz. Mas voltando a falar da colisão, né? Olha aí. 10.000 electronvolts, né? Então, qualquer raio delta abaixo de 10.000 electronvolts é contado como uma perda de energia da partícula, né? Puxa, não tá certo. Então, é isso aí, né? Olha aí, né? Ele é bem diferente do valor de 100. Olha aí, tem mais traços de colisão sendo contabilizados aqui, né? Se o delta é maior. Aqui tem menos traços, menos, né, ionizações sendo contabilizadas. Aqui tem mais, né? Então, a perda de energia é menor. Mas espera aí, né? É isso aqui, ó, né? Exatamente isso aqui. Então, se eu estou descontando um limiar de energia, né, o que sobra é menos energia em ionizações, né? O LET fica... O stopping power, né, ele reflete menos ionizações por unidade de comprimento. Muito bem. Então, aqui as diferenças de próton com o elétron. Vamos ver aqui. Eu quero ir para baixo. Aí. Né? Aqui é aquele do elétron, cobrir a mesma coisa, né? Então, keV por micra. Eu tenho o eixo aqui. Né? Aí, é o que é interessante, né? Esse aqui é um gráfico que veio de um artigo.
E eu achei interessante que ele pôs umas instâncias, a gente vai falar dessas instâncias daqui a pouquinho. E ele colocou as energias aqui com o LET. E eu fiquei curioso de saber se esse LET era o LET restrito, e se era restrito, qual que era o delta que ele estava usando, né? Eu vou tentar descobrir com vocês, mas eu acho que é uma coisa um pouco ingrata, tá? Vamos ver. Então, vamos começar com esse 1 keV, tá? Só que aqui é MeV. Então, 100 keV, 10 keV, 1 MeV, tá aqui. Não dá pra gente saber a diferença por aqui, tá? Então, falhou. 2 keV, mesma coisa, né? Vai estar aqui, falhou. 5 keV, tá? A diferença está aqui, também está difícil de ler. 20 keV, então aqui é 10, aqui é 20, aqui já temos uma indicação. Vamos ver se a gente descobre uma indicação aqui. Ele vai dar mais ou menos na casa entre 1,5 e 2, né? Então, 20 keV aqui. Entre 1,5 e 2. Provavelmente a gente está falando das curvas aqui mais para cima, tá? Tá com cara de ser um valor grande ou ser o LET irrestrito, né? Vamos continuar. 100 keV. Nós estamos aqui com um valor um pouquinho abaixo de 1,5. Vamos ver 100 keV. Aqui. Né? Bom, aqui tá um pouco difícil de ler, porque né, é um valor abaixo de 1,5, mas aqui nenhum valor vai para 1,5 aqui. Né? Então talvez essa curva aqui esteja no lugar errado. 2 MeV, vamos tentar ver. Então, 1 MeV, né? 2. Olha aí. Então, aqui é um valor bem baixo, né? Então, é uma fração aqui, uma fração menor que 1. Aqui é uma fração menor que 1, aqui é uma fração de 0,1, mas não me parece que seja 0,1. Né? Então, olha, dando um chute, nós estamos provavelmente falando do LET restrito nesse gráfico. Né? Agora, o que é interessante é essa distância aqui, tá? Ele falou que era o alcance do elétron sob questão, porque ele está falando assim, esses elétrons dessas energias, eles têm um alcance que nem na partícula alfa, né? Quanto que eles duram, né? Então, e ele está falando de escalas de célula, de efeito biológico. Bom, se estamos falando de elétron, não é aquele traço de ionização bonitinho, tá? O elétron espalha bastante, então eu estou supondo que esse alcance ou é um alcance linearizado, né? Quer dizer, cada vez que ele muda de direção o elétron, você coloca, soma, né? Como se na linha, né? O comprimento que ele correu. Ou é uma espécie de média da distância. Eu acredito que seja entre os avanços e voltas, né, que o elétron vai fazer ao longo daquele percursinho que nem uma mosquinha. Eu acho que eu tô achando que esse alcance tem mais a ver com esse parâmetro, né? Então, isso aqui é uma novidade. Eu não sei como é que ele chegou nisso aqui, mas o problema é o seguinte: quando o autor colocou esse gráfico, ele colocou falando sobre célula, né? Então, qual que é o tamanho de uma célula? Bom, então, 1 centímetro tá grande, né? 1 milímetro para uma célula não é. 0,1 milímetro. Eu não sei qual o tamanho de uma célula, né? Ou será que é 10, né? Aqui, né? 0,1 milímetro, 100 micra, 10 micra, 1 micra. Quanto que é o tamanho de uma célula, né? Eu sei que vocês sabem. Eu não sei. Tive que olhar, né? Então, sorte de vocês, né? Falar, professor, né? Eu achava que o professor soubesse tudo, né? Eu também, mas não sei. Então, qual o tamanho de uma célula? Eu peguei um livrinho, né? Eu não sou biólogo,
Então, eu acredito no que o autor escreveu, tenho que me basear nas ilustrações dele, porque não sei, né? Isso eu não sei essa parte da biologia, né? Então, osteócito, uma célula mucosa, né? Mas olha a escalinha aqui, 10 micra. Né? A célula sanguínea, né? Uma hemácia típica, né? Eu vou supor que isso aqui seja uma hemácia. Eu depois eu acabei lendo, né? Que é 7,5 micra. Né? Então, a escalinha, né, da hemácia é mais ou menos essa daqui, 10 micra. Né? Então, 10 micra, estamos falando aqui desses elétrons, né, de 20 keV. Poxa, professor, você acabou de falar que o raio-x de 100 keV vai dar fótons de baixa energia. Então, 60... Um raio-x, vamos supor, é 1/3 da energia máxima, né? Ou a energia típica. Então, 20 keV seria a energia dos fótons de um feixe de raio-x de 60 kVp. Que é um exame comum, mas ele penetra só uma célula, uma mera hemácia. Não, isso é fóton, né? O fóton ele pode ter qualquer profundidade ali, né? Ele vai ter noção exponencial. O que ele está falando que se a energia desse fóton for convertida integralmente aí nos 20 keV, né? Vamos supor, né? Ou na casa disso aqui, o elétron resultante ele vai fazer um percurso do tamanho da célula sanguínea, né? Por quê? Olha só, né? O ovócito, né? Uma célula adiposa já nasce gorda, né? Células musculares, aqui é a célula de musculatura lisa, aqui é a estriada. A ideia é ficar pensando em termos de núcleo de célula e DNA, né? Então, falar, mas espera aí, então, se eu estou falando de núcleo de célula e DNA, né? Eu estou falando de deposições de energia tão rápida, né? Que tem um alcance tão pequenininho que ficam mais ou menos dentro do próprio núcleo, né? Talvez, bom, célula sanguínea eu sei que não tem núcleo, né? Mas essas aqui tem. Geralmente o núcleo da célula não é que nem núcleo atômico, é mais ou menos 1/3 do tamanho desse tipo de célula aqui. Tá? Estamos falando de 3 micra. Então, né? Quer dizer que mais ou menos uns... Sei lá, essa energia aqui, né? Faz um percurso do tamanho do núcleo da célula. Razoável, né? Mas lembra que é o irrestrito, hein? Aí vai lá, e o DNA? DNA é menor que isso, né? Depois eu vou ter que falar para vocês que ele só aparece daquele cromossoma bonitinho na hora que a célula se divide, senão ele está desenrolado. E ele tem nanômetro. Aí, ele vai estar dessa ordem, né? Bom, quer dizer, mas então 5 keV faz traço de ionização nele? Faz também, né? Só que ele quer falar assim que esses elétrons, né? Se eles forem colocados de trítio, né? Trítio é o hidrogênio, tem o deutério, que tem um próton e um nêutron, e o trítio tem um próton e 2 nêutrons, né? Ele é radioativo, e é mais ou menos essa energia que ele emite, né? Então, uma energia tão curta que se ele for emitido, ele não sai ele sai mais ou menos com o alcance do tamanho de uma fita de DNA, assim, né? De uma estrutura de DNA. Já que nós estamos, né, falando de dimensão, né? Então, falamos de célula e vírus, né? Já atualmente todo mundo está mais curioso sobre vírus, né? E eu nem tinha esse material, eu obtive. Olha aí. Esse aqui vocês conhecem, né? Agora todos nós conhecemos. Olha aqui. Não estou vendo. Mas eu vou ampliar aqui, porque aqui é 100 nanômetros. Olha ele aqui. Puxa, né? O vírus é pequenininho, né? O vírus é pequenininho. Então, essa aqui é só uma curiosidade, né? Para vocês saberem mais ou menos a escala das coisas, né?
Só a coisa de biologia, né? Eu gostaria de saber mais de biologia do que eu sei, mas eu vou dividir um pouco do que eu sei, tá? Isso aqui é uma célula de músculo, né? Da musculatura estriada, é a musculatura que a gente fala de potência. É uma célula que tem vários núcleos, né? Falando, ué, célula tem vários núcleos? Tem. Tudo bem. Vamos continuar. Olha, esses gráficos aqui, eles são interessantes, né? A razão entre LED restrito e irrestrito. Aquilo que eu falei, se eu pego, nós estamos um MeV, tá? Só para a gente saber que é a mesma energia aqui. Vamos pensar nessa... Opa, volta para cá. Vamos pensar nessa escalita aqui, né? Então, se eu incluir todos os traços de ionização, inclusive dos raios delta, né? A perda de energia, né? Ela é maior. Estou falando aqui de elétron, né? De partícula carregada. E se eu não incluir todo mundo, né? Então os raios delta saem da jogada, é carreira solo, a transferência de energia do que sobrou da partícula é menor, né? É uma fraçãozinha. Essa fraçãozinha, ela tá aqui, no mínimo ela é 1, no máximo ela é 2, né? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ele está comparando nesse gráfico aqui da direita a fração entre o que eu tenho, né? Embaixo em cima é o irrestrito, é o de cima, e o de baixo é menos, né? Não, é o contrário. Volta. O LED restrito, só que aqui é o delta, ó. Olha aqui. Esse que é o delta. Então, o que ele está falando? Que o delta grande, tá? Esses valores aqui, né? A divisão né? Vamos supor dos 100 mil eletronvolts, né? Pelo que está pelo irrestrito, vai dar um valor próximo de 1. Né? Olha, realmente, né? Quando é grande, ó, aqui eu sou 10 mil eletronvolts, né? Então 10 keV, né? Estamos aqui ainda, né? Então ele está mostrando esse tipo de gráfico. Aqui eu quero falar o seguinte, olha, 1 keV, né? 1 keV está aqui, né? Então provavelmente a divisão desse valor 2 aqui por esse valor do 1 keV, né? Vai ser isso aqui, né? Um pouquinho acima de meio. Dá para entender aqui, né? Eu vou falar, professor, mas e o irrestrito não seria 1, né? Então a divisão não devia ter parado essa curva aqui no 1, né? É aquele problema, tá? Você tem uma partícula, na hora que faz um raio delta, você supõe que a identidade da partícula ficou com a parte que saiu com mais energia, né? E o outro que é o raio delta, né? O raio delta é um sub-ramo. Agora, quando você tem meio, né? Se estamos falando de um MeV, a gente tem meio, né? Acima disso aqui, e aí? Né? E o raio delta está com mais força do que a partícula, então já é um erro da definição, né? Então, se a gente vai falar de raio delta, tem que ser pelo menos até metade da energia né? Eu não posso ter um raio delta com mais energia do que o traço do que a energia original da partícula. Certo? Então, confere? Eu diria que sim. Tudo bem. Então... Opa, nada disso aqui. Aqui estamos acabando a aula, tá? Nós temos uns estilos de LED. Então, LED já é uma grandeza assim que prometia muito, né? Mas não cumpriu. Vamos falar assim, né? Que nem aquele filme Prometheus, né? Prometheus, mas não cumpriu, né? É um jeito de pensar, tá? Então o pessoal fala assim, mas nós estamos talvez dividindo errado. Por quê?
Ou a gente pega, né, a partícula vai correndo, eu pego tracinho, subtraços nela, né, no traço de ionização dela, e conto quantas ionizações foram sendo feitas e faço uma média, né? Então, cada ionização daí eu vou falar que, vamos supor, que se fosse aqueles 34 eletronvolts, né? Então, teria aí uma média, né, de quantos keV por micra ela perdeu, né, ao longo da trajetória. E mas o outro estilo é falar assim, olha, não, tá tudo errado, tá? Sabe por que não está dando certo? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho que contar quanto de energia fixo, quanta energia está no traço de ionização, e daí eu faço uma média dos comprimentos. Olha, tem vários comprimentos, né, dependendo do traço de ionização. E aí eu falei, qual que está certo? O pessoal fala assim, né? Aquela resposta assim, não vamos deixar ninguém triste, né? Olha, os dois métodos são válidos. Pronto, né? Então, eu não sei, porque, como eu falei, na experiência diária, LET é um conceito importante para falar de alto LET e baixo LET, tá? Agora, para quantificar efeito biológico com LET, apesar de muitas tentativas terem sido feitas, o negócio sempre desencaminha, né? Mas a gente vai continuar nessa linha um pouquinho, porque é como se desenvolveu um pouco o conhecimento de radiobiologia, né? O pessoal diz que o de dose, né, que é esse aqui, ele é melhor. Mas ele acho que é um pouco mais chato de chegar a uma conclusão sobre ele, né? Então, aqui também o pessoal fala assim, ambos os métodos proporcionam valores semelhantes, com exceção dos nêutrons. O nêutron, né? Justamente essa é uma emissão, é uma deposição de dose, assim, vamos falar, uma fonte não usual, né? Praticamente exótica, uma ciência nela mesmo. Tá bom. Agora, no caso dos nêutrons, né? Eles refletiriam melhor o dano biológico causado. Então, olha aí, né? Se a gente estiver falando de nêutron, uma energia arbitrária, tá? Isso aqui não é um nêutron de decaimento radioativo, isso aqui é um nêutron de reator. Fazendo a conta de uma forma, dá esse valor. Fazendo a conta de outra forma, dá esse valor. Ela falou, é esse aqui que é o certo. Né? Não sei, né? Tá bom. Aqui é a última transparência, né, sobre os efeitos químicos da água. A gente vai penar para passar isso aqui, tá? É muito legal, é importante, mas ainda não, né? A nossa aula acabou antes disso. E deixa eu voltar aqui agora, né? Então, pronto. Agora é para agradecer novamente o final da aula, anunciar o final da aula e agradecer por vocês terem me acompanhado de novo, né? De novo eu vou ter que fazer uma ediçãozinha de filme aqui, porque tossi no meio do processo, né? Falei umas bobagens, eu preciso ver direitinho. E depois eu tenho que ver se o YouTube deixou publicar, né? Que nem essa musiquinha aí, ó. Essa musiquinha de repente fala, não, Renato. Publicado, seu vídeo foi bloqueado, tá? Então, é uma musiquinha bem legal, né? Tá bom, eu me despeço, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez aí. Até mais.